O que é a dor? A dor, ela é um grande professor que ela está dentro da nossa vida para nos ensinar uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender sobre evoluir e crescer. Eu acredito que a dor é algo constante, que todo mundo vai viver e passar, mas é algo que todo mundo olha como um grande inimigo. E se a gente parar e ver que, na verdade, a dor é um grande presente para a humanidade, porque a dor é o lugar onde a gente vai mais conhecer quem nós somos e conhecer o que é o amor, conhecer a nossa maior essência, através da dor. Então, para mim, a dor, ela realmente é um grande, grande professor. Você sabe que eu tenho uma máxima sobre a dor, assim, que tem a ver com o que você tá falando. Eu acredito que o objetivo da dor é fazer a gente mudar, fazer a gente agir, fazer a gente se mover. E tem um conto muito, muito legal, que é assim, ó. Tem uma história de um cara que vai num posto de gasolina. Aí ele vai lá pra encher o carro dele, né? Colocar combustível, aí tem um frentista, ele fala, coloca gasolina pra mim e tal. Coloco, tá. Aí foi colocar, aí tinha um cachorrinho deitado e que tava chorando. Chorando. E aquilo incomodou o cara do carro. Daí ele falou, nossa, esse cachorrinho e tal. E o cachorrinho continuava chorando. Aí ele falou, nossa, por que esse cachorrinho tá chorando? Aí o frentista lá, colocando a gasolina, fala, porque ele tá deitado em cima de um prego. Aí o cara fala, uai, mas se ele tá deitado em cima de um prego, por que ele não sai? Sim. É porque não deve estar doendo o bastante. Isso é uma metáfora, é uma alegoria, é uma forma de contar sobre dor. Sim. Você que estuda muito isso, você que trabalha, utilizou a sua dor para ressignificar muitas coisas na sua vida, e a gente vai falar bastante sobre isso. Na tua opinião, Dal, por que tem tanta gente que continua sentindo dor? Ela sabe que aquilo não é bom para ela, mas ela continua a fazer aquilo. Eu diria que a dor e o sofrimento realmente são duas coisas diferentes, né? A dor, ela realmente vai ser algo constante, que vai entrar e sair, a dor não tem a intenção de nunca se instalar. Ela é passageira, como qualquer outra coisa, alegria, amor. A dor, ele é passageiro. Mas o que faz a gente ficar estagnado em um processo de dor é porque a gente não quer aceitar que isso veio pra mim. Alguém te serviu um prato que fez com todo carinho pra você, porque a vida ela vai trazendo várias experiências com um propósito, e você recebeu esse prato e você falou, não, isso não é meu, eu não mereço isso, eu não quero isso, eu rejeito. Então, quando eu rejeito a resistência, você fica ali num sofrimento onde você não deixa aquele dor passar. Você não deixa o propósito da dor acontecer, que tem um início, meio e o fim. Então, eu acho que muitas pessoas estão presas em situações de dor porque elas estão presas, na verdade, no sofrimento da resistência daquilo que aconteceu com ela. Certo. Eu acho que a coisa mais importante é ela entender que aquela dor não quer ficar, mas ela está ficando. Não porque esse é o propósito da dor, é porque você está resistindo o que essa dor veio te ensinar. Alguma coisa ele veio te mostrar. Então, você acredita, Dawn, que toda dor tem um motivo, toda dor tem um propósito, toda dor tem, ela vem endereçada para resolver alguma coisa? É assim que você acredita? Eu tenho certeza disso. Uau. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente vem realmente, pra mim, a vida é uma escola e absolutamente tudo é algo que a gente tá aqui pra vivenciar, são experiências. E eu acredito que a gente, nesse mundo, com a nossa personalidade, com a nossa consciência, a gente não consegue entender que nada é pessoal. A gente acha que tudo é pessoal. A gente tem essas categorias de bom e ruim. E eu acredito que não existe bom e ruim, não existe uma experiência boa nem ruim, só existe experiências. A gente que traduz como uma coisa boa e uma coisa ruim. Por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente diferencia amor e dor, mas na verdade a experiência em si é só uma experiência para você evoluir. Então é muito difícil, porque a gente precisa sair um pouco para entender essa consciência maior. No dia que eu te conheci, que a gente fez uma live, você falou coisas parecidas. E aí era 5 da manhã, você lembra? E aí você falava, e eu ficava prestando atenção em você, e eu falava assim, é muito legal o que ela tá falando, é incrível, aliás. Mas eu não consigo chegar nesse nível. É difícil pra mim, pro Joel, chegar nesse nível de falar assim, não existe coisas boas ou ruins, existe apenas uma experiência. Essa tua percepção hoje,
ela atingiu você de que forma? Como é que você chegou nessas conclusões que você tem hoje com relação à dor, que é o que a gente tá falando agora? Eu acho que foi... E não é assim que eu também não tenho uma experiência hoje e falar, não, isso não dói. Claro que não. Mas eu vivo isso visceralmente, falo, nossa, isso tá doendo. Só que eu consigo não rejeitar essa dor e não falar, não, isso prato não é meu, eu não mereço isso. Porque eu consigo entender que isso também é um presente, que também é uma experiência igual ao amor. Só que tudo isso veio na minha trajetória de sair da comunidade quando eu tinha 12 anos e eu me vi tendo muitas feridas internas do meu passado, da minha infância, dos abusos que eu tinha sofrido, de toda a manipulação mental, de me sentir totalmente não pertencente a esse mundo. E eu pensei, nossa, eu preciso encontrar um significado para toda essa dor. Porque se o significado que eu tinha antes, que isso é um castigo pra mim, eu não merecia isso, era só uma criança. Se eu acredito que tudo isso foi pro meu mal, então eu não tenho sentido pra continuar. Sim. Então eu acho que eu precisei parar e dar um passo pra trás e realmente enxergar além da Dawn toda ferida. Olhar, sair de mim um pouco. Porque quando a gente tá só dentro de nós, a única coisa que a gente consegue ver é a dor, as nossas feridas. A gente não consegue ver além, a gente não consegue ver ao redor. A gente não consegue ver nada além dessa dor. Então eu tive que dar esse passo pra trás. E quando você dá esse passo pra trás, você consegue ter uma consciência muito maior de só o que você está sentindo e vendo. E isso é em qualquer coisa. Por isso que quando eu falo de assuntos assim, até minha voz vai mais devagar, eu falo mais devagar, porque são coisas que entram num lugar, entendeu? Que as pessoas Sabe uma coisa que eu nunca te perguntei? Que eu não sei. Você fez faculdade? Eu fiz psicologia, mas saí no meio. Está explicado. Você fez psicologia? Sim. Eu não sabia. Lógico que eu não sabia, porque eu não perguntei, né? Por que você saiu? Porque eu vi muita injustiça, assim. Os professores eram, assim... Eles como que fala? Quando eles... Não é um nome abuso, mas, assim, era um maltrato horrível na sala com os alunos. Assédio o tempo inteiro. Uhum. E eu tinha acabado, né? Eu tinha saído da comunidade, tinha um tempo, decidi que eu fui a primeira na minha família de falar, não, a gente nunca teve estudo, não é porque eu não vou ter, eu vou ir atrás, eu não sabia muito bem nada em português, nunca tinha estudado, fui e peguei aquelas fitas, não sei se você conhece, do telecurso. Não conheço, mas eu já ouvi falar. E eu estudei todos eles, os vídeos era mais fácil de eu entender. Uhum. Fui, fiz a prova para fazer o segundo grau, até o terceiro grau. E depois eu consegui entrar na faculdade. E era muito difícil, eu levava um gravador, escutava as aulas, depois gravava, escutava tudo de novo em português, porque às vezes era difícil. E eu pegava as melhores notas. Eu era assim, era muito doido esse processo, só que eu sempre fui muito revolucionária, assim. Quando eu via uma coisa errada, eu falava não. Justiça é um valor pra você. Muito. E daí eu comecei a olhar e falei, gente, eu posso aprender isso dentro da minha casa, comigo mesma. Eu já vi que muita coisa eu já sabia, porque eu já estudei muito na própria comunidade. Uhum. Eu estudei muito cada pessoa, cada religião diferente. Religião não, cultura diferente, porque a gente tinha gente de todas as culturas lá. Então... foi muito legal, assim, porque eu aprendi um pouco lá, decidi sair, que eu falei, eu não preciso disso, eu preciso do que tá dentro de mim, o que eu quero ler, eu escolho ler, eu não vou fazer parte desse grupo de ensino que eu acho muito errado, como eram os professores. Ô Dawn, você ficou muito famosa no Brasil com o documentário, muito, muito. E a cena do documentário, ela é chocante, né? O documentário, o Tony pede para as pessoas, levantem aí quem tá prestes a se matar, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. Aí a turma levanta e ele fala, tá, vocês querem só se aparecer, senta todo mundo, levanta de novo, porque eu sei que num lugar que tenha 2.500 pessoas, a estatística mostra que 12 tem tendências suicidas. E aí uma turma baixa e você fica em pé junto com algumas poucas pessoas. E quando a gente recentemente olhou o documentário, foi incrível, né? Que ele fala, pô, e aí, meu, tal, quantos anos você tem? 26? Minha vida tá muito difícil. Poxa vida, você nem chegou nos 30. E aí ele ainda tá meio durão, né? Aí você dá uma hora que você fala assim, você quer ouvir realmente uma história? E aí ele falou, sim, me conta. Aí você começa a contar a tua história. E aí você conta uma história de muita dor, muito sofrimento, que você não tava mais suportando, que você vendeu as coisas no Brasil pra ir pra lá. Você fala, tem um cara bacana lá, o Tony Robbins. E aí você se envolve naquele treinamento, naquele curso. O Tony chora
E assim, é maravilhoso aquilo, né? Daí a turma, pô, eu sou do Brasil. Foi quando eu vi, caramba, é do Brasil. Aí tem todo aquele processo, você escolhe os seus tios, que eles têm a tarefa de cuidar de você, acho que nos próximos 10 anos, né? Isso foi em 2014, a gente tá em 2021. Conta um pouco dessa experiência com o Tony, mas acima de tudo, o que aconteceu daquele momento até agora? Porque hoje eu sei, você tá infinitamente melhor, ajudando muitas pessoas, mas conta isso pra turma. Sim. Então, eu acho que toda essa experiência, desde ir até o Tony, foram muitas escolhas de que o que eu realmente queria, e na minha vida eu não queria mais ter plano B. Era plano A, que era eu preciso me curar para depois ajudar outras pessoas nesse caminho. Tanto que, por isso que eu decidi sair, vender tudo. Pra mim não tinha mais, eu dava aula de inglês, eu falei, eu não aguento. Eu pegava meu carro todos os dias chorando e eu falava assim, eu tô vivendo debaixo do meu potencial. Eu sei quem eu sou, mas tem uma parte de mim que não vai pra frente porque eu ainda tô com medo da minha história. E enquanto eu tô com medo da minha história, eu não consigo levar ele pras pessoas. Então, e só pra trazer um pouco antes, pra que vocês possam entender hoje, isso tudo aconteceu também quando eu tava na faculdade, que eu tava trabalhando várias questões internas de a minha história, eu não posso ter medo da minha história, eu preciso falar. E o não falar é o que mais estava doendo, porque toda a minha outra dor, dos abusos, das situações, tudo isso eu já tinha trabalhado muito dentro de mim, sabe? Eu já tinha ressignificado, trabalhado muito, mas agora era uma dor insuportável de não ir para a próxima etapa, sabe? Era ficar preso num casulo e não querer sair. Certo. Por medo do que as pessoas iam pensar, de como queria ser, de que quando você fala a sua verdade, consequentemente, você tem as consequências. Não adianta de pensar, eu quero abrir minha verdade, todo mundo vai me aceitar de braços abertos. Não é assim. Você tem que entender que cada escolha e decisão que você faz, existe consequências. Então, eu ainda estava tentando ver se essa era exatamente o que eu queria. E eu estava na faculdade um dia, eu estava nesse debate, meu Deus, eu preciso fazer isso. E de repente uma menina sentou do meu lado e falou assim, Dawn, eu sei, a gente tá aqui juntos um tempo, já 1 ano aqui na faculdade, e eu não sei porquê, mas eu preciso falar com você, eu sinto que você vai saber me ajudar. Então eu falei, o que é? Ela me levou assim pra fora, a gente sentou nas escadas da faculdade, ela falou, Dawn, eu tenho 22 anos e eu tô sendo abusado do meu pai até hoje, e eu não sei o que eu faço. E ela falou, eu não sei porquê, mas eu sei que você pode me ajudar. E naquele momento foi muito nítido, assim. Foi assim, o universo falando, vai, faça. Então, eu abri, ela foi uma das primeiras pessoas que eu abri, contei sobre a minha história, eu falei pra ela, a gente vai juntos começar a destravar isso. Em 3 meses ela se mudou, ela conseguiu conversar com a mãe dela, conseguiu sair dessa situação e começou a mudar sua vida completamente. E foi nesse momento que eu falei, não, agora é a hora. Foi quando eu vendi tudo, fui morar numa república, não tinha mais plano B, era só plano A.